Então, oficialmente, vamos dar início ao workshop de alimentação vegetariana. E eu sou Eduarda, então, nutricionista, que nem a Heloise apresentou, e eu vou estar contando com o auxílio das embaixadoras Edilane e da Heloise aqui no chat, e para a gente estar fazendo essa troca hoje, então, no dia do vegetarianismo. Tudo certo? Então, vamos começar. Então, gente, por onde a gente vai começar hoje, né? A gente vai ver, então, o que é o vegetarianismo, quais são os tipos de vegetarianismo, os motivos e os impactos dessa alimentação, como é que se monta as refeições principais, lanches. Vamos ver também um pouquinho hoje em relação a quais são os alimentos fontes dos principais nutrientes que rolam por aí, então, os alimentos vegetais que são fontes de ferro, cálcio, etc. Vamos falar também um pouquinho de dicas de interações de nutrientes, ou seja, como é que a gente pode estar otimizando a absorção de nutrientes que estão nos alimentos vegetais, ou até mesmo o que a gente tem que cuidar, porque pode estar sendo absorvido, menos absorvido, né? E a gente também vai ver um pouquinho de suplementação, desmistificar um pouco algumas coisas que rola sobre a suplementação. Vamos dar dicas de entretenimento, né? Porque também é super importante a gente descontrair e saber acompanhar redes e locais de confiança, né, em relação ao vegetarianismo, e também um pouquinho de ciência, assim, de evidência científica, o que está rolando, porque isso é a base, né, do vegetarianismo, para a gente conseguir contrapor alguns mitos que às vezes nos colocam, né, em relação, por exemplo, que a alimentação vegetariana é incompleta, etc. Então, lá no finalzinho a gente vai, vou trazer um pouquinho para vocês a ciência por trás disso, certo? Me sinalizem se o meu microfone falhar, alguma coisa ficar ruim, tá bem? Peraí, aqui. Vamos lá, então. Aqui. Trouxe essa imagem bem cheia de desenhos para a gente falar um pouquinho, então, dos tipos de vegetarianismo. Aqui no primeiro, a gente tem que é o ovo lacto vegetariano, ou seja, o ovo lacto vegetariano é aquele vegetariano que só não come carne, mas que come ovo e lácteos, então queijos, leites e tudo mais, tá? Também a gente tem uma classificação, uma nomenclatura que é o ovo vegetariano. Então é aquele que não come carne, não come lácteos, né, leites e derivados, e só come ovo dentro daqueles alimentos, né, que são animais. A gente também tem o lacto vegetariano, que é aquele que não come ovos e nem come carne, come somente leite e derivados, certo? Tá baixo o meu som? Tá bom o volume. Tá bom? Tá. Continuando. E a gente tem o vegetariano estrito. Porque o que acontece, né? A gente acaba, às vezes, escutando, tá, todo mundo é vegetariano, né? Todos esses grupos aqui são vegetarianos. Mas saber essas nomenclaturas é mais importante, por exemplo, quando vai realmente fazer uma consulta, ou até mesmo para saber, né, a título também de curiosidade e entendimento. Mas o nome o vegetariano estrito é aquele que não come nada de origem animal. Daí que é um ponto importante, a gente conseguir entender o que é vegetariano estrito e o que é vegano. Então, muitas vezes se confunde o vegetariano estrito com o vegano. Então, o que acontece? O vegetariano estrito é meramente, vegetarianismo, no geral, é meramente alimentação, tá? A gente só tá falando sobre o aspecto da alimentação. Então, o vegetariano estrito não vai comer carne, não vai comer leites e derivados, e não vai comer ovos, nem mel, por exemplo. E vai poder usar roupas que fazem, sei lá, de couro, cosméticos testados em animais. Então, o vegetarianismo em si, ele é só referente à alimentação. Então,
A gente tem o vegetariano estrito, que não come nada de origem animal, e os outros que eu expliquei ali em cima, o ovo-lacto, o ovo e o lacto-vegetariano. E o veganismo, o vegano, é além da alimentação. É isso que às vezes se confunde. Às vezes a gente vê, né, os produtos, manteiga vegana. Tá, pode ser vegana, pode ser, mas o veganismo é além da alimentação, então engloba um olhar em relação e um cuidado nas roupas, nos cosméticos, num estilo de vida no geral, tá? Até aqui tudo certo? Alguma pergunta, algum questionamento? Tudo certo, Duda. Tudo certo? Tá. E daí, uma coisa que quem é vegetariano ou quem simpatiza com o movimento, ou enfim, escuta ou pode escutar, se tu é vegetariano, então tu come o quê? Então, aqui, nesse slide, mostrando quais são os grupos alimentares que existem para exatamente exemplificar que, na verdade, a gente tem, de acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira, a gente tem 8 grupos alimentares, tá? Então, a gente tem os grupos dos feijões, que tem feijão, grande bico, ervilha, lentilha, soja. Tem o grupo dos cereais, que é arroz, massa, né, tudo que é de trigo, pão, milho. Tem o grupo das raízes e tubérculos, que é batata, aipim, e todas as diversidades desses alimentos, né? Tem o grupo dos legumes e das verduras, né? Os legumes, então, cenoura, beterraba vem para cá. Cenoura, berinjela, e as verduras os verdes, né? Os mais verdes, as folhas no geral, né? Espinafre, brócolis, alface, rúcula, etc. Tem o grupo das frutas. Tem o grupo das castanhas e nozes, né? As mais diversas castanhas, amendoim, castanha do Pará, castanha do caju. E daí tem o grupo dos leites e queijos e o grupo das carnes e ovos. Então, no momento que alguém pergunta se tu é vegetariano, tu come o quê? Come todos esses outros 6 grupos e pode até mesmo comer 7 grupos alimentares, podendo excluir, por vezes, só um deles, né, o grupo da carnes e dos ovos, ou até mesmo metade desse grupo, né, porque os ovos e as carnes, eles entram no mesmo grupo, então, por vezes, só exclui a carne. Então, tem toda uma diversidade de alimentos e de grupos alimentares para estarem sendo consumidos. Então, isso é muito importante de já quebrar quando escutar ou lidar com esse tipo de questionamento. Então tu come o quê? Tem muitos alimentos e grupos alimentares que são além desses dois, né? E que são tão importantes. Vamos lá. E aí, tem uma coisa que eu acho muito, muito importante, que é o motivo, né, pelo qual se adota uma alimentação vegetariana, que pode ser basicamente por três linhas, né, que a gente chama assim. Pelas pessoas, né, muitas vezes a motivação no vegetarianismo está em relação à saúde humana, que a gente já sabe que uma alimentação baseada em plantas e em vegetais tem uma diminuição do risco de diabetes, né, auxilia no controle do peso, diminui o risco de doenças cardiovasculares. Também tem o motivo que é pelos animais, então pela questão do abate e todos os impactos e o tratamento, né, que os animais eles recebem na produção, enfim, da carne. E tem também o motivo que é pelo planeta, que a gente sabe, né, que a criação de gado e também muitas vezes a quantidade, né, que existe da plantação de soja hoje é destinada para alimentar gado e que muitas vezes o desmatamento tem por fim a produção de carne no geral, né? Então, também tem esses impactos do planeta, né? Então, os motivos podem ter basicamente essas 3 linhas principais. E uma coisa em consulta que eu acho muito importante eu gosto muito de perguntar, sabe? Pro paciente, qual que é a tua motivação? Tu é vegetariano? Qual que é a tua motivação? Porque muitas vezes a gente não deixa, né? As pessoas não deixam de
comer carne pelo gosto, mas sim pelo motivo. Então, é muito importante o motivo estar claro para tu conseguir vingar este hábito e esse estilo de alimentação, né? E esse estilo de vida no geral. Então, se vocês quiserem ir colocando nos comentários, assim, quais são os motivos, quem for vegetariano ou quem se interessa pelo vegetarianismo, qual é o motivo que mais se identifica, vai ser bem legal para eu entender mais de vocês também. Então, a gente tem basicamente essas três motivações, né? Vou tomar uma água aqui, peraí. E daí, os animais e o planeta, muitas vezes não é só um, né? Pode ser vários motivos juntos, um pouquinho de cada. Tem momentos também que a gente pode estar mais inclinado para uma motivação específica e as outras estarem um pouquinho mais baixas, digamos assim. Mas isso é importante de ter em mente, sabe? Porque é isso que vai fazer manter. Pelos animais, a Maria falando, o Sérgio aqui falando, então, que foi pelo meio ambiente, mas depois pela empatia com a causa animal. Exato, é bem isso. Às vezes a motivação, ela pode estar se transformando, né? Às vezes uma fica mais forte que a outra, dependendo da nossa situação de vida também, né? Mas isso é muito importante ter claro, não? Independentemente de qual for dessas três, ou as três, ou enfim, ter isso claro auxilia muito. Então, vamos lá, vamos entrar nas refeições. Antes da gente falar, então, como montar as refeições, uma coisa, eu adoro o Guia Alimentar da População Brasileira. Ao longo aqui do workshop, eu vou falando bastante sobre o guia. O guia, ele embasa toda a nossa alimentação. Então, o que eu gosto de falar, independentemente de ser uma alimentação vegetariana ou não, seguir essas quatro recomendações do guia alimentar é essencial para a alimentação como um todo, não só a vegetariana ou também a vegetariana. Daí a gente vai falar sobre isso também. Que é, quais são os três passos ou as 4 recomendações, né? Que é fazer a base da alimentação de alimentos in natura. Então, alimentos que são ou minimamente processados, ou seja, aqueles que a gente encontra na natureza como eles são, sabe? Então, todos os vegetais, as frutas, ou feijão, arroz, então todos aqueles que não sofrem modificações na sua produção, a não ser que, por exemplo, o feijão, né, que sofre ali um processo de seleção e limpeza para ser colocado no pacote. Então, fazer a base da alimentação de alimentos in natura e minimamente processados. E daí a segunda recomendação, né, que o guia coloca é limitar os alimentos processados, ou seja, aqueles que são adicionados de sal, açúcar ou gordura na sua composição. Então, por exemplo, um pepino em conserva, por exemplo, é um alimento processado, porque ele é adicionado de sal, por exemplo, né? Então, todos esses que são um pouquinho, não, são meio termo, né? Que tem essa característica. E a terceira recomendação é evitar, então, os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que passam por um alto processamento, que tem ingredientes, então, derivados do petróleo, como aditivos, conservantes, gorduras modificadas e aquelas listas enormes, né, na lista de ingredientes. Então, esse terceiro grupo a gente tem que evitar. E eu acho muito importante essa nomenclatura do guia, porque ele não diz não coma esse tipo de alimento em nenhum momento na sua vida. É tipo evitar, né? Porque a gente sabe que a alimentação, ela tem que ser equilibrada, né? Às vezes a gente seria ingênuo de dizer que nunca vamos comer algo de pacote, por exemplo. E às vezes pode acontecer e tem alternativas e cada vez mais produtos veganos, né? Produtos vegetarianos estão no mercado. Então, mas isso é muito importante de ter em mente, que não pode esquecer de fazer a alimentação ser de base in natura e
e alimentos minimamente processados, porque às vezes a gente pode ser enganado pela indústria no momento em que eles colocam coisas na prateleira escrito, é produto vegano e tudo mais. Não necessariamente um produto que está embalado só porque diz que tem um selo, né, vegano, ele é totalmente saudável e tu pode comer sem nenhum julgamento, né? Então, lembrar dessa classificação do guia é muito importante para ter esse discernimento. E daí a última orientação, assim, das 4 principais do guia, é utilizar, então, os óleos e gorduras de sal e açúcar em pequenas quantidades para temperar e cozinhar e criar receitas, né? Então, evitar que esses ingredientes estejam já nos produtos empacotados, que acabam sendo em grandes quantidades, que quando a gente vai reproduzir, muitas vezes, receitas, a gente não usa essa quantidade. Não sei, ficou claro essa reflexão, assim, dos produtos, das classificações? Se não, podem ir me perguntando, tá? Mas eu gosto muito de iniciar falando em relação a isso, porque realmente, às vezes, né, a indústria acaba vindo nos seduzindo com as embalagens, né, e a gente pode acabar se confundindo nesse movimento só porque está escrito que é vegano, etc., é algo que está totalmente liberado. Então, entender esse global é essencial para uma alimentação sustentável também. A Hannah falando ali que a questão dos pacotes é problemática também, exatamente por causa do plástico produzido. Também tem essa questão. Então, é um global, né? É um global. Então, vamos lá. Vocês já conheciam essa imagem da divisão dos pratos? Eu costumo, nas minhas redes sociais, compartilhar bastante. Que eu acredito que entender a divisão do prato e a combinação desses alimentos que compõem um prato completo vegetariano é um divisor de águas, assim, na vida da pessoa que quer seguir essa alimentação. Que, no caso, isso dá muita autonomia, muita liberdade, assim, para escolher e combinar, e dá muita segurança, né? Então, qual que é a recomendação, né, de uma refeição que seria completa vegetariana? A gente sempre almeja, então, que metade do prato, 50%, então, seja de verduras e legumes, que vão ser os alimentos que vão dar mais fibra, mais saciedade, vão ser fonte de várias vitaminas e minerais. Né? Então, a gente sempre recomenda que nas refeições principais seja metade do prato desse grupo. E a outra metade sendo dividida, então, em 25% de leguminosas ou oleaginosas, né, que vão ser as fontes de proteína, ou seja, as leguminosas. Quais são? Os feijões, o grão de bico, a ervilha, a lentilha, a soja em grão. E as oleaginosas vão ser as castanhas, as nozes, sementes, né, que são ricas tanto em proteína quanto em gordura também. E elas vão estar fornecendo esse nutriente na refeição mais específico. Mas eu gosto sempre de lembrar que a proteína é um nutriente, é um macronutriente presente em todos os alimentos, inclusive, por exemplo, no arroz. No arroz também vai ter um pouco de proteína, mas o arroz não vai ser fonte mas no cálculo geral do prato, o arroz também vai ter a sua contribuição proteica, mas só para ter uma noção nesse sentido. 25% do prato de cereais e ou tubérculos, né? No caso, então, aqueles alimentos que a gente falou, cereais, pode ser milho, arroz, massa, né? Trigo no geral, e os tubérculos, as batatas, aipim, e aipim que também pode ser chamado de outro nome, que agora eu não me lembro, macaxeira, talvez. Mas tem outros nomes, né? Que eu sei que tem pessoas que não são do Rio Grande do Sul, que nem eu, e podem identificar o aipim como outro nome. Mas, no geral, essa é uma refeição completa, né, de almoço e jantar, essa seria a recomendação. Claro que, por vezes, a gente acaba utilizando pratos únicos que têm esses
esses elementos, esses grupos alimentares, né? Não necessariamente precisa ser sempre assim separadinho o prato exatamente nisso, mas é um norteador no sentido para tu entender quais são os grupos alimentares que tem que ter mais predominância no prato e aqueles que devem fazer composição do teu prato. Então a gente sempre diz que essa composição ela tem uma recomendação de ser feita 2 vezes ao dia, tá? E que os óleos, por exemplo, que a gente falou antes ali, eles devem entrar no tempero e na preparação dos pratos, certo? Então, acho que tendo isso em mente, a gente consegue muito mais entender o que colocar no prato, né? Porque não entendendo isso, então no momento que tira a carne, o que deve então entrar mais fortemente? O grupo das leguminosas. Então, a gente sempre fala, né, que no momento que tira a carne, ou enfim, leites derivados ou ovos desse prato que pode ser um clássico brasileiro, assim, né, arroz, feijão, não sei o quê, o que faz? Dobra a quantidade de feijão. Porque é as leguminosas que vão dar esse aporte proteico e equilibrado, né? Porque muitas vezes pode acontecer o quê? Pessoas, isso vejo bastante nas consultas, tira a carne e acaba aumentando, às vezes, a quantidade de cereais. E aí a gente pode ter muitas vezes, acontecer de ganhar peso não intencionalmente, né? Ganhar peso exatamente por esse desequilíbrio nessa substituição. Então, vamos ver aqui sugestões de pratos de refeições como almoço e jantar, que fogem um pouco daquela ilustração de desenho para a gente entender e identificar esses grupos em outros tipos de preparação, como eles podem atender essa recomendação também. Então, por exemplo, pode ser uma cumbuca com vegetais, né, verduras, legumes, grão de bico aqui, a leguminosa, que eu não estou conseguindo ver direito, não sei se é uma quinoa, então que a quinoa é um cereal. Aqui um prato mais clássico também para quem, por exemplo, é ovo vegetariano, então um omelete, um arroz, um feijão. E aqui eu acho que é um pepino, eu acho, talvez, aqui no prato. Então, aqui a gente tem o prato completo também, ó, cereal, leguminosa, um vegetal, né, uma verdura, e o ovo. Dá para fazer também, por exemplo, uma panqueca. A panqueca pode ser feita daí, né, de trigo, ou seja, cereal. O recheio pode ser feito de pasta de tofu com espinafre, por exemplo, ou até mesmo a própria panqueca pode ser feita de farinha de grão de bico, então já tem mais fonte ainda de leguminosa, né? Mais leguminosa nessa refeição. Uma salada de grão de bico, né? Porque muitas vezes acontece, às vezes não parece combinar sempre inserir a leguminosa nas refeições, né? Então, por exemplo, mas eu só quero fazer uma massa normal, assim, às vezes acontece, uma massa com molho vermelho e é isso, e um queijo. Então quem sabe, então, investir na leguminosa como parte da salada. Então fazer uma salada fria com grão de bico é uma boa alternativa. O clássico, que nem bem ali da imagem anterior, né? Arroz, feijão, couve, laranja e farofa. Atende bem essa recomendação, né? Cereal, leguminosa, a verdura e ainda uma fruta para complementar, que a gente vai falar mais à frente, porque que a feijoada, por exemplo, é uma boa combinação, por causa da laranja em relação ao feijão, mas a gente vai explorar isso um pouco. Lasanha, né, pode ser feita de massa, enfim, feita de trigo, e o recheio pode ter alguma coisa com tofu, ou até mesmo ser só de vegetais e molho de tomate, e daí investir para acompanhamento o grão de bico na salada. Tem uma preparação também que eu acho que acaba sendo uma descoberta, assim, para os pacientes, que é fazer a bolonhesa não só de proteína de soja, mas também de lentilha, e a gente vai ter essa combinação de novo.
O estrogonofe, né? Pode ser feito também um estrogonofe de grão de bico, de proteína de soja, enfim. Então, não necessariamente aquela imagem, aquele desenho ali que eu mostrei no slide anterior, ele precisa ser fixo naquela montagem, mas sim entender aquela combinação e a proporção que eles aparecem, tá? Então, coloquei aqui esses preparos para vocês se inspirarem. Mas deu para entender? Vocês já conheciam essa separação de prato? Podem ir comentando, ou quem tiver dúvidas pode levantar a mão e a gente pode trocar uma ideia. Então, vamos lá. Essa é a recomendação mais tranquila, assim, em relação ao almoço e jantar. Agora vamos falar um pouquinho dos cafés e lanches, que às vezes acaba sendo um ponto mais crítico na alimentação de todo mundo, assim, uma incógnita, uma insegurança maior. A gente pode transpor essa mesma recomendação de, enfim, verduras, legumes, ou no caso frutas, né? Cafés e lanches acaba comportando melhor frutas, mas também a gente pode estar inserindo leguminosas e cereais. A gente pode aplicar esse mesmo prato, digamos assim, essa mesma recomendação nos lanches também. E daí vamos ver como. Lembrando só, botei esse trecho aqui do Guia Alimentar da população brasileira, que eles também já colocam imagens, inclusive, e sugestões de preparo para cafés e lanches, ou seja, batidas, iogurtes, castanhas, frutas no geral. Então, vamos ver como é que a gente pode transpor isso no vegetarianismo, né? Então, por exemplo, cafés e lanches, tendo em mente aqueles grupos alimentares. A gente pode estar fazendo um sanduíche. A gente pode estar fazendo um sanduíche de hummus, né, pasta de grão de bico, ou pasta de feijão branco, ou hummus e alface e tomate, por exemplo. E daí a gente vai estar tendo todos esses grupos alimentares. A gente pode estar fazendo um pão com um tofu mexido, ou para quem come o ovo mexido, também é uma boa opção de lanche ou café da manhã. Panquecas de banana, por exemplo, que podem estar usando aveia, que é um cereal, pode estar sendo usada ovo para quem come, ou então em substituição chia hidratada, e daí a gente vai estar inserindo aí uma semente, que vai estar contribuindo também para um valor proteico bom, e a fruta. Pode estar sendo feito, enfim, tortas, quiches nesses momentos, então, que a gente vai ter os mesmos grupos alimentares, onde a massa pode ser feita de farinha de trigo, vai ser o cereal, o recheio de tomate, por exemplo, que vai entrar no vegetal, e o tofu. Pode estar sendo feito mingau, então leite vegetal, de preferência de alguma castanha, né, para a gente estar tendo aquele valor proteico mais elevado ali, com aveia e canela, e, enfim, pode ser uma boa opção. Aqui, que é o mais prático de todos, eu acho que tem uma aderência muito boa, que é banana com pasta de amendoim, ou qualquer fruta com pasta de amendoim. Sempre uma boa opção de lanche ou café, que no caso o amendoim, né, vai ser a oleaginosa, e a fruta também pode ser um bowl com granola, e daí identificar uma granola de qualidade que tenha castanha, semente, se possível. E também aqui, como uma última alternativa, sugerir aqui para vocês, por exemplo, pudim de chia, que é deixar a chia hidratada em leites vegetais, e daí ela fica pegajosa, fica nesse aspecto pudim, e comer com frutas também é uma ótima opção de lanche. Heloíse, banana com pasta de amendoim também serve de pré-treino. Pode servir sim, só cuidar muitas vezes a quantidade da pasta de amendoim, porque como ela tem um teor de gordura um pouquinho maior, ela deixa a digestão mais lenta, então muitas vezes pode ser desconfortável para algumas pessoas, assim, de causar refluxo e tudo mais. Então, cuidar só nesse sentido a quantidade e o tempo antes, né,
de comer a pasta de amendoim com a banana antes de treinar, cuidar um pouco esse tempo. É sempre, pegando o gancho, é sempre preferível comer, assim, coisas de pré-treino, se for num momento mais rápido, assim, 20, 30 minutos antes, focar bem mais nas frutas e nos cereais. Então, um pão com banana, um pão, enfim, pão com banana amassada, pode ser também fruta com granola, coisas que não tenham tanta gordura, assim, nesse sentido, que pode estar diminuindo, assim, essa digestão, né? E daí treinar e se exercitar com o estômago cheio, ali ainda digerindo tudo isso, às vezes para algumas pessoas elas são mais sensíveis, pode dar refluxo, azia, mas pode ser sim uma opção também. Fez pudim de chia hoje, é bem bom, né? É bem bom. Tudo certo até aqui? Vocês tem alguma dúvida em relação às refeições principais, refeições de lanche, café da manhã? Tudo certo? Senão também vocês podem perguntar no final ou durante, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim. Abacate também. Abacate também. Abacate é ótimo. Abacate combina com pão. Abacate dá para comer com granola amassado. Abacate dá para fazer batida. Abacate é super, super positivo nesse sentido. É uma fruta bem versátil, assim. Dá para ser doce, dá para ser salgado. Mas também o abacate, nesse sentido, tem que cuidar um pouquinho, se for, por exemplo, que nem a Luísa falou, de pré-treino, porque o abacate, ele, em relação às outras frutas, ele tem uma quantidade de gordura um pouquinho maior, que daí deixa a digestão mais lenta. Então, por isso que ele sacia bastante. Vitamina de abacate é ótima. Ótima opção de lanche e de café, de pequenas refeições mesmo. Vamos entrar, então, numa parte mais técnica agora. Mas depois, se vocês tiverem perguntas em relação às refeições em si, podem ir falando. Então, basicamente, só para fazer essa conclusão em relação às refeições, tem que ter em mente o quê? Cereais, leguminosas e verduras, legumes ou frutas. E isso dá para transpor em almoço, jantar, café da manhã, café da tarde, ceia. Tendo isso em mente, esses três grupos, eles têm que estar andando mais ou menos juntos, assim, ao longo do dia. Claro que tem vezes, vamos ser sensatos, nem sempre vai ter os três na mesma refeição. Hoje tô afim só de comer uma massa mesmo com molho e uma salada. Tudo bem, não vai ter um problema, não vai ser isso que vai te deixar, meu Deus, sem proteína na vida, sem proteína no dia, porque o que conta é a ingestão ao longo do dia, não necessariamente em uma refeição ou outra. Mas, claro que ter isso em mente ajuda a tu identificar para que, quando não tiver essa combinação de alimentos, essa não ser a regra, mas sim a exceção, né, no caso. Então, vamos lá. Em relação aos nutrientes, o que a gente vai falar hoje? Vamos desmistificar algumas coisas. Vamos falar um pouquinho sobre proteína, sobre ômega 3, ferro, cálcio, zinco, vitamina A, vitamina C, D e a B12. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é um conceito de biodisponibilidade. Porque o que acontece? Nem todos os nutrientes que a gente consome, que a gente come, não necessariamente a gente vai absorver tudo. Não necessariamente. Por exemplo, uma laranja tem tanto de vitamina C. Não necessariamente a gente vai estar absorvendo tudo aquilo de vitamina C, por exemplo. E por que isso acontece? Porque os alimentos, eles podem interagir entre eles. Então, eles podem se ajudar para que tu absorva mais daquele nutriente, ou podem se competir no sentido fazendo que um fazendo com que o outro não seja tão absorvido aquele nutriente. Então, tem essa questão da biodisponibilidade e tem ainda uma questão muito importante, que é a saúde intestinal. Então, é muito importante realmente, cuidar do seu cocô. Porque o cocô é um parâmetro muito bom para saber se o teu intestino está funcionando bem, porque o que acontece é ali que a gente vai absorver. Então, se o intestino ele não está saudável,
às vezes a gente vai estar fazendo coisas que vai estar só jogando fora, sabe? Tipo, tá super lá fazendo as combinações de cereais com leguminosas e etc, etc, mas não cuida muito bem da saúde intestinal, é constipado ou normalmente tem diarreia. Isso é um sinal de atenção. Então tem que cuidar, porque tem esses dois fatores principais, assim, a saúde intestinal, que vai decidir se tu vai absorver bem ou não as coisas que tu está ingerindo, e também tem a questão da própria combinação entre os alimentos. Então vamos lá no primeiro tópico. Proteína, que é um assunto muito polêmico quando a gente fala sobre vegetarianismo, né? Todo mundo fala, sou vegetariana, daí a pessoa, tá, mas e as tuas proteínas? Calma, tem proteína em todos os reinos, o reino vegetal e o reino animal. E nos vegetais, eles têm sim proteína. Inclusive, aquilo que eu falei ali mais anteriormente, a gente conhece, por exemplo, arroz como arroz é carboidrato. Tá, calma, arroz é fonte de carboidrato. Dos nutrientes que o arroz tem, ele tem mais carboidrato, mas ele também tem a sua contribuição proteica. É pouquinho, mas tem. Na soma de um dia inteiro, isso conta. Então, vamos por aí, né? Esse é o primeiro esclarecimento que tem que estar muito em mente. Os alimentos vegetais todos têm um pouquinho de cada coisa, assim. Então, o que é proteína? Vamos começar por aí. Eu gosto sempre de fazer essa analogia, que a proteína é como se fosse um colar de pérolas. E a proteína é formada, então, por aminoácidos, que é como se fosse as pérolas. As pérolas são os aminoácidos e, em conjunto, elas formam uma proteína. Então, o que acontece? A carne, ela tem, vamos supor, todas as... carne e o reino animal no geral tem todas essas pérolas. E nos vegetais também tem todas essas pérolas. Mas o que acontece? Por que as pessoas elas têm esse mito de que falta proteína na alimentação vegetariana, né? Numa alimentação sem carne? Porque, vamos supor assim, que os feijões, as leguminosas, por exemplo, o feijão mais especificamente, ele tem todas as pérolas, mas é como se uma pérola dessas, fosse num tamanho menorzinho do que o resto do colar, tá? E daí o arroz, por exemplo, cereais, ele também tem todas as pérolas, mas tem uma outra pérola dele, da outra ponta, que o tamanho dela é um pouquinho menor. E daí tem esse mito, né, de que a alimentação vegetariana não tem proteína. Mas tem, é só porque por exemplo, assim, o feijão, ele tem um aminoácido, uma pérola que é um pouquinho menor que comparando, né, em relação à carne. E o arroz tem uma outra pérola que é um pouquinho menor também, ou seja, as leguminosas e os cereais, eles têm aminoácidos que são limitantes, ou seja, numa quantidade um pouquinho menor. Mas por que a gente diz que, por exemplo, arroz e feijão é a combinação perfeita? Porque aquela pérola que está um pouquinho abaixo no feijão, o arroz tem a mais, tem abundância. E a pérola que é faltante no arroz, o feijão tem a mais, tem em abundância. Então, eles acabam ficando super completos e super adequados nas quantidades. Então, isso é uma coisa que tem que ser tem que ficar claro. Então, por isso que essa combinação de cereais com leguminosas é tão importante. E que ela não necessariamente precisa acontecer ao mesmo tempo na mesma refeição, mas que ao longo do dia tu tem que sim consumir as leguminosas e os cereais, certo? Mas às vezes tudo bem, por exemplo, num jantar tu comer só a massa ou só arroz com salada, arroz com vegetais, mas que ao longo do dia, no resto daquele dia, tu tenha consumido as leguminosas também. Então, isso é uma coisa que eu gosto sempre de exemplificar. Ficou claro para vocês essa questão da proteína? Então, a próxima vez que alguém falar, mas e as proteínas? Não, as proteínas tá tudo em dia, assim, tá tudo ok, tá? Os alimentos vegetais, eles têm proteínas, sim. Todos os alimentos têm. Um pouquinho, seja. E daí eu gosto de trazer esse
essa explanação, assim, essa recomendação, que em proporções nutricionais, mais ou menos ali em média, um bife de 80 gramas, pode ser um pouquinho menor, um pouquinho maior, mas em média 80 gramas, um bife de 80 gramas, ele é equivalente a 7 colheres de sopa de feijão. Ou seja, ali umas 2 conchas, assim, de feijão, tem a mesma proporção nutricional que um bife. Então, aquilo que eu falei, quando se retira a carne, o que que faz? Dobra a quantidade de feijão. Então, é bem tranquilo nesse sentido, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que nós brasileiros, né, a gente tem um consumo elevado do grupo das carnes e dos ovos. Então, quando acaba retirando ou diminuindo, isso assusta, mas na verdade não é para assustar, porque o consumo da população em relação à carne é muito além do que da recomendação. Então, é mais fácil do que parece tirar a carne ou reduzir a carne, né, do prato. Então, os feijões estão aí. Em relação à proteína ainda, eu gosto de desmistificar, porque parece que às vezes o cogumelo, ele entra na refeição vegetariana, ele começa a ganhar mais espaço quando as pessoas viram vegetarianas. Inclusive, falo isso por mim, assim, não era uma consumidora de vegetais, de cogumelo, né, na verdade, e comecei a consumir mais. Mas o cogumelo não é a fonte proteica. A fonte proteica é leguminosa, então ter isso em mente é bem importante. Vamos lá, então, falar dos nutrientes especificamente. Os nutrientes, ômega 3, não sei se vocês já escutaram falar e tudo mais, mas o ômega 3 normalmente a gente conhece, tem nos peixes, mas não tem só nos peixes, tá? O ômega 3 ele é uma gordura essencial, é um óleo essencial, a gente não consegue produzir no nosso corpo, a gente só consegue adquirir ômega 3 na alimentação. E por que ele é tão importante? A nível de imunidade, a nível de inflamação. Então, só que é bem tranquilo, assim, da gente encontrar. A gente tem um pouco de ômega 3 na salsinha, um pouquinho no brócolis, na espinafre, mas as fontes de ômega 3 que são além do peixe, a gente diz, assim, com mais certeza que é chia ou linhaça. E que uma colher de sopa de chia ou linhaça moída já atinge a recomendação de ômega 3 no dia. Ou uma colher de chá de óleo de linhaça, que acaba sendo mais caro, mas acaba, por vezes, sendo um investimento que rende, porque apenas uma colher de chá desse óleo por dia, tu já está garantindo uma boa quantidade de ômega 3. Vamos, então, para um dos nutrientes mais polêmicos, o ferro. Por que o ferro é importante, né? A gente cresce escutando que ferro é importante. Mas o ferro ele é importante porque ele atua no transporte de oxigênio das nossas células. Então, tem tudo a ver com o sistema imune, com o desempenho cognitivo. E a deficiência dele pode causar anemia, né? Então, é algo que tem que ser ficar atento. Então, vamos ver, ele deu um erro na imagem, não sei. Mas quais são as fontes de ferro que a gente vai ter? Vão ser os vegetais verdes escuros, na alimentação vegetariana, e os feijões, e também algumas castanhas. Mas o que a gente pode estar fazendo, o que a gente tem que cuidar a nível de interação daquela biodisponibilidade para a gente estar otimizando esse ferro que a gente vai estar consumindo nos verdes escuros e nos feijões e nas castanhas? É adicionar uma fonte de vitamina C, de um alimento rico em vitamina C. Por isso que eu disse que a feijoada é uma combinação muito boa, porque no momento que tu põe laranja no prato, a vitamina C da laranja vai estar ajudando na absorção do ferro que tem lá no feijão. Mas pode ser outras coisas também. Pode ser colocando limão como tempero da salada, pode ser colocando limão na água, pode ser adicionando uma fruta rica em vitamina C de sobremesa, além da laranja, pode ser goiaba, pode ser morango, pode ser kiwi, pode ser abacaxi. Então, tem diversas coisas que podem estar otimizando essa absorção desse ferro que vai estar sendo consumido nas refeições. E o que tem que cuidar?
as fontes de cálcio quando tu está consumindo esses alimentos. Então, aqueles alimentos de leites e derivados na mesma refeição que tu quer dar uma ênfase no feijão, não é muito recomendado. Então, quando tá comendo arroz e feijão, evitar que tenha alguma preparação que leve leite ou queijo junto, e também cuidar o pós-almoço, porque tem uma coisa muito interessante no pós-almoço, que é um cafezinho, um docinho e tudo mais. Uma dica e uma recomendação é esperar mais ou menos uns 40 minutos depois da refeição para tu estar tomando teu café e comendo teu chocolate, teu doce, porque os polifenóis presentes nesses alimentos, eles interferem negativamente na absorção do ferro, então eles fazem que tu absorva um pouco menos. Então, por isso que quando comer uma refeição, principalmente acaba sendo um almoço, um jantar que tem mais alimentos fontes de ferro, esperar um pouquinho para tomar o café e comer a sobremesa, para estar não interferindo nessa absorção do ferro. Certo? Um suco também. Pode ser um suco de laranja, super bom, uma limonada, vai estar ajudando na absorção desse ferro. Vamos lá, então. E o cálcio? Deu erro, né, Vocês estão vendo as imagens ou só eu que não estou vendo? Não tá aparecendo, não. Não tá aparecendo? Não tá aparecendo. Ué, que estranho. Agora parou a apresentação. Peraí, deu um erro técnico aqui. Só um minutinho, gente. Por que, né? Deu erro mesmo. Tá bom. Vou voltar aqui e apresentar. Não sei por que deu. Não apareceu as imagens bonitinhas que eu tinha colocado. Vai ficar sem imagem, então, que pena. Então tá, vamos lá. Mas quais são as fontes de cálcio que a gente vai ter? A gente vai ter, então, para quem consome os leites, né? Vai ser uma fonte de cálcio, mas não é só leite que tem cálcio, não. A gente tem uma fonte de cálcio muito boa no reino vegetal, que é o gergelim. Então, a pasta de gergelim, o famoso tahine, é uma ótima opção de fonte de cálcio, que pode ser facilmente colocada em salada, tu passar em sanduíches e colocar por cima da salada e do prato também. A gente vai ter também uma alternativa para vegetarianos estritos às fontes de cálcio, os leites vegetais. Normalmente, os leites vegetais, eles são enriquecidos e fortificados com cálcio. Então, isso é bem importante também, se for adquirir, comprar um leite vegetal, que ele seja enriquecido de cálcio, isso ajuda bastante. Mas, sim, nós também temos cálcio nos verdes escuros. Então, os verdes escuros, eles têm tanto cálcio quanto ferro, tá? Então, é esses 4 aqui que tinha as imagens para mostrar para vocês. E por que é tão importante o cálcio na alimentação? Porque ele atua fortemente na manutenção dos ossos, na contração muscular, na liberação de neurotransmissores, e a sua deficiência, ser deficiente de cálcio, pode causar alguns distúrbios metabólicos, hipertensão, né, osteoporose, enfim. E o que a gente tem que estar cuidando em relação ao cálcio? Que pode estar ajudando no cálcio, na verdade, é a vitamina D. E a vitamina D do sol, né? E também os nutrientes que tem especificamente no feijão, que tem nas leguminosas no geral, elas também vão estar ajudando um pouco o cálcio. E o que a gente tem que cuidar que atrapalha a absorção do cálcio? São os oxalatos, ou seja, algo que é uma substância, enfim, presente, por exemplo, no espinafre e na beterraba. Então, por exemplo, assim, quando tu for consumir mais fortemente as fontes de cálcio, cuidar para não colocar beterraba. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, o feijão branco, que dos feijões, o feijão branco é o que mais tem cálcio. E o feijão preto, por exemplo, ele tem mais ferro. Então,
aquela coisa de colocar beterraba para cozinhar junto com o feijão não é uma coisa muito boa, porque tu vai estar, a beterraba tem oxalato e vai estar diminuindo, por exemplo, a disponibilidade daquele cálcio ali também. Vamos lá, zinco. O zinco super ganhou uma fama, né, durante a pandemia por causa do Covid, mas o zinco, ele é bem tranquilo de conseguir pela alimentação vegetariana, que no caso, o zinco ele ajuda muito na imunidade, no crescimento, na questão neurológica, reprodutiva, e o zinco ele tá mais presente nas castanhas e sementes e nos feijões e um pouco também nos cereais. Então, todos os alimentos vocês vão ver que no fim das contas todos eles têm um pouquinho de cada coisa. Então, por isso que a moral é incluir mais esses alimentos. E o que pode ajudar a absorção do zinco? Alimentos fermentados. Então, um pão de fermentação natural, por exemplo, pode estar ajudando na absorção do zinco. Então, por exemplo, comer um pão de fermentação natural com uma pastinha de grão de bico, aquela fermentação natural do pão vai estar ajudando na absorção do zinco que tem no grão de bico, por exemplo. E assim a gente vai. Vamos indo. Uma pausa aqui para eu compartilhar uma dica extra aqui para vocês. Tem uma coisa também que ajuda a gente a absorver melhor, que é deixar e fazer o remolho das leguminosas. Que isso, às vezes, no meio da rotina, acaba sendo uma coisa esquecida, né? Deixar de molho os feijões, o grão de bico e tudo mais. Mas por que isso é importante? Porque diminui o tempo de cozimento, de cocção desses alimentos e isso economiza tempo e gás, né? No momento que tu deixa de molho, tu já está hidratando o grão, isso vai ajudar no cozimento. Melhora a digestão. Por quê? Porque os feijões e as leguminosas, eles têm fitatos. E os fitatos, eles vão fazer com que a gente absorva menos esses nutrientes que são positivos para a gente, como o zinco, como o ferro, como o cálcio. Ele compete muito. E além disso, né, não deixar de molho as leguminosas pode causar muito mais gases, distensão abdominal, deixa a digestão muito mais lentificada. Então, uma dica extra, no geral, para ajudar na biodisponibilidade dos nutrientes é deixar os feijões de molho. Então, pode deixar de molho de um dia para o outro ali, 8 horas. Para quem é mais sensível a nível intestinal, pode deixar 12 e até mesmo 24 horas. Então, pacientes que têm síndrome do intestino irritável, por exemplo, é interessante até mesmo que deixe 24 horas de molho. E isso sempre trocando a água a cada 8 horas e trocando, porque vocês vão ver, né, quem faz remolho fica um pouco uma espuminha. Então, aquilo ali nada mais é dos fitatos que estão sendo liberados. Então, por isso que tem que trocar a água. E, principalmente, na hora de cozinhar com uma água nova, né? Porque senão tu vai ter feito o remolho para nada. Se tu cozinhar com aquela água que tu tinha deixado de molho, os fitatos vão estar na panela também. Então, e até mesmo no início do cozimento, principalmente o grão de bico, ele forma muita espuma, e aquela espuma é igual tirar aquele excesso de espuma do cozimento, que ali também tem uma concentração de fitatos. Então, isso é importante também. Não sei, vocês fazem remolho de leguminosas? Vão me contando aí qualquer coisa nos comentários. Vamos falar das vitaminas, então. A gente falou, então, dos macronutrientes, da proteína, do ômega 3, que é uma gordura, falamos dos minerais e agora vamos para as vitaminas. Vamos falar da vitamina A. A vitamina A ela é bem importante para os tecidos, para o sistema imune, para o desenvolvimento ósseo. Não é só cálcio que é importante para o osso, a vitamina A também. E também é importante para a visão. Então, aquela coisa que às vezes os pais falam, né? Come cenoura, que cenoura é bom para os olhos. Isso é uma verdade, não é um mito. Então, a vitamina A está presente basicamente nos alimentos que são mais alaranjados. Então, a cenoura, a abobrinha, a abóbora, a moranga, enfim, são os alimentos que são mais fonte desse nutriente e que é bem importante da gente ter pela saúde óssea mesmo.
Vamos lá, vitamina C, que eu já falei, né? A dica ali do ferro e a vitamina C são um baita casamento. Mas a vitamina C, ela é muito boa para a síntese do colágeno, então para estruturação, né? Porque ultimamente se fala tanto em colágeno? Porque é o colágeno que mantém as nossas estruturas bem organizadas, assim, bem estruturadas mesmo. Então, é a proteína mais abundante. O colágeno é uma proteína mais abundante no nosso corpo. A vitamina C é muito importante para cicatrização e para imunidade, que eu acho que essa é mais fácil, né, da gente saber, assim, que a vitamina C é boa para a imunidade. E a deficiência de vitamina C pode causar distúrbios neuróticos, infecções, enfim. E a vitamina C está naqueles alimentos que eu falei, né? As frutas cítricas, morango, a laranja, o limão. Também tá, principalmente o repolho. O repolho às vezes é muito esquecido em relação a isso, mas o repolho é uma boa fonte de vitamina C, então super entra como um refogado, parte da salada também é legal comer o repolho. Então, se tu comer uma salada de repolho com arroz e feijão, a vitamina C do repolho vai estar ajudando na absorção do ferro do feijão. E algumas folhas também de salada também podem ajudar. É aquilo, né? No reino vegetal tem de tudo um pouquinho. Vitamina D. A vitamina D às vezes eu acho meio polêmica. Mas vamos lá. A vitamina D ela é muito boa para a imunidade, para hormônios, ela tem tudo a ver com o cálcio. Sem cálcio, o cálcio e a vitamina D é outro casamento. Os dois estão juntos, entendeu? Porque a deficiência de vitamina D pode causar, sim, problemas ósseos, né? Não é só o cálcio que tem que estar em dia, a vitamina D também. E a fonte maior de cálcio é o sol. De cálcio não, de vitamina D é o sol. Muitas vezes ficam falando, né? A vitamina D tem bastante em peixes também, mas aqui no Brasil não acaba sendo uma fonte, né? Porque normalmente tem mais em óleos de bacalhau, esses peixes mais gordurosos, assim, que não tem essa disponibilidade, né? Culturalmente tão acessível aqui também no Brasil. E também pode ter um pouquinho de vitamina D em leites e derivados. Mas tal, como é que se faz, então? O que vegetarianos estritos fazem nessa história? Pegar sol. É pegar sol. E também, muito importante, além do sol, que acaba sendo a fonte maior de vitamina D, que a gente faz essa absorção e conversão na pele. Por isso que é importante, quando for pegar sol, pegar em horários que não são entre 11 e 2 da tarde, que o sol é muito forte, porque quando for para pegar sol, para pegar vitamina D, tem que ser sem protetor. Então, não é bom pegar num horário de sol muito fervendo, assim, né? E pegar sol na parte, essa aqui do braço, no peito, nas canelas, que é onde a gente vai ter uma maior absorção. E também tem a suplementação na versão vegana, né, que é feita de fungos e plantas, essa conversão. Então, quem é vegetariano estrito e faz essa questão, não necessariamente a vitamina D suplementada, normalmente ela pode vir de óleo de peixe, tá? Então, conversar, né, com um profissional, porque tem a opção que não é de óleo de peixe, e sim que é feita de fungos e plantas, uma vitamina D vegana, tem essa possibilidade de suplementação. Vamos lá. B12. A B12 eu acho que é a vitamina mais julgada no vegetarianismo. E por que ela é importante? Ela tem tudo a ver, ela com o metabolismo das células no geral, com o sistema nervoso, então por isso que a sua deficiência muitas vezes afeta a memória e a concentração, e também a nível DNA. Por isso que a deficiência de vitamina D, ela é bem importante e ela tem que ser cuidada, porque deficiência de vitamina B12 pode causar anemia, então a B12 é tão importante quanto o ferro. Também pode causar síndromes neurológicas, a gente já sabe hoje que deficiência de vitamina B12 não tratada tem risco aumentado para Alzheimer. E também alguns distúrbios a nível intestinal. Então, a suplementação de B12, ela é segura.
tá? Mas ela também pode depender, a absorção de B12, ela depende muito da saúde intestinal. Então, aquilo que a gente falou lá no início. Então, é muito importante olhar para o seu intestino, para o seu cocô, porque ele diz como é que tá a tua saúde intestinal, tá? E a gente vê hoje, assim, infelizmente, né, as fontes de vitamina B12, elas vão estar no reino animal. Então, quem é vegetariano estrito, ou seja, não come ovos nem leite derivados, tem que suplementar. E até mesmo quem come tem que suplementar, e vocês já vão entender isso, tá? Mas o que acontece? Se tem ultimamente alguns produtos que dizem que, né, que são que tem vitamina B12, como por exemplo cogumelos ou espirulina da vida, mas o cogumelo, ele não é fonte de vitamina B12, porque a vitamina B12, ela tá na terra, na verdade, ela é feita pelas bactérias, só que pode ter um pouco de vitamina B12 na terra que tem ali no cogumelo, mas a gente não recomenda comer cogumelo sem limpar, sem tirar a terra, porque pode ter risco de intoxicação alimentar. O que é a espirulina? Espirulina é um nutriente assim que vem ganhando mais é um produto alimentar, né, no caso, que está ganhando bastante visibilidade, mas na América do Norte vem de uma alga, exatamente, gente, e acaba sendo bem famosinho, assim, batidas com espirulina, que fica aquele verde bem forte, aquele verde quase azulado, assim, e tem algumas referências dizendo que a espirulina tem vitamina B12. Pode ter um pouquinho, porque vem das algas e dos fungos que tem a B12, mas não são fontes alimentares seguras de. Então, atualmente, as fontes de comida que tem B12 é só animal mesmo. Então, fontes seguras vegetais ainda não se tem. Né? Tem às vezes a gente escuta, cogumelo tem, mas não é seguro comer cogumelo com terra. E muitas vezes é muito relativo se aquela terra daquele cogumelo vai ter B12 ou não. Então, não tem controle, não é seguro. E daí vamos falar em relação um pouquinho de que não é só vegetarianos que devem se preocupar com isso, porque a gente sabe que 50% dos vegetarianos podem ter e têm deficiência de B12. Mas não é só vegetariano, não. 40% da população onívora, que come carne, leite e derivados, também tem deficiência de B12. Por quê? Por causa da saúde intestinal. Porque para absorver B12 tem que ter um estômago, tem que ter um intestino muito bem, muito saudável, porque a B12 ela é muito sensível a isso. E como a gente sabe que a população, às vezes, não tem esse clique em relação à saúde intestinal, não é só tu comendo carne que tu tá absorvendo aquela B12. Se tu tem normalmente refluxo, azia, etc, isso tu já vai estar absorvendo bem menos. Então, a proporção de deficiência de B12 entre vegetarianos e onívoros que comem carne, leite e derivados é quase a mesma, 50% nos vegetarianos e 40% para onívoro, então é quase igual. E por que acontece essa deficiência mesmo nos onívoros? A gente vai falar de suplementação no próximo slide agora, Rafael e Hanna, dessa suplementação agora. Mas por que a gente fala que, poxa, mas até mesmo onívoros têm deficiência de B12, e isso é muito comum, não é comendo carne que resolve. Por quê? Porque as recomendações de ingestão de vitamina B12, elas foram feitas baseadas em estudos com crianças e se fez um cálculo de recomendação para adulto baseado nesse resultado. E hoje na literatura já se discute que a recomendação de B12 que seria adequada diariamente é muito baixa. Por isso que até mesmo quem come carne, leites e derivados tem deficiência, porque a recomendação e a quantidade que tem nos alimentos no geral já não são mais suficientes para comportar o que o nosso corpo precisa para funcionar adequadamente. Então, vamos lá na suplementação. Suplementação, uma coisa que
que eu gosto de deixar claro, é uma alternativa complementar à alimentação para auxiliar no objetivo e na necessidade. Então, por quê? Porque o alimento é diferente do nutriente, né? O alimento, ele tem toda uma matriz e uma interação que está acontecendo quimicamente entre todos os nutrientes. E isso é muito mais bem aproveitado pelo corpo do que, de fato, um nutriente isolado. Mas, sim, a suplementação, muitas vezes, é só ela que vai corrigir, quer dizer, a suplementação é só com suplementação que corrige deficiência, e depois a gente tenta pegar os alimentos para manter essa adequação, tá? E daí, exatamente isso que a Laís falou, tem problema tomar aqueles suplementos multivitamínicos que se compram na farmácia? Tem, sabe por quê? Exatamente porque vou mostrar esse exemplo aqui agora. Muitas vezes os comprimidos, ou esses suplementos multivitamínicos, tem, ok, que nem esse exemplo aqui, tem muitas vitaminas e minerais. E o que a gente aprendeu nesse workshop hoje mais cedo? Que os nutrientes em si, eles podem se competir ou se ajudar. Então, na medida que vai adicionando mais nutrientes num comprimido só, pode ter muita chance de muitos dos nutrientes que estão ali, eles serem quase que anulados, entende? Porque muitas vezes eles competem, um compete pelo outro. Então, não necessariamente tu garante que todos esses nutrientes que estão aqui nessa tabela, nessa informação nutricional, tu vai absorver, porque eles competem entre si. Por isso que, por exemplo, esses multivitamínicos, eles não corrigem deficiência. E as quantidades que eles têm é muito, muito inferior. Então, vamos pegar aqui. Eu peguei nesse slide aqui o exemplo da vitamina A. Se a gente for ver a vitamina A aqui, nesse multivitamínico, tem 600 microgramas. E a recomendação diária normal, não para quem é deficiente de vitamina A. Então, uma recomendação normal para todos nós seria de 700 a 900 microgramas de vitamina A por dia. Pode variar com idade e com sexo. Então, nem o suplemento vitamínico atinge nem 100% da recomendação alimentar que a gente tem do nutriente da vitamina A. E ainda, quando se tem deficiência, precisa de uma quantidade muito maior do que essa quantidade aqui, né? A gente tem a recomendação da vitamina A diária na vida, que é de 700 e 900, mas se tu é deficiente daquilo, tu vai precisar de uma quantidade muito maior do que essa recomendação para conseguir repor de fato. Então, por isso que multivitamínicos não corrigem deficiência, porque as quantidades são muito, muito pequenas, ou muitas vezes abaixo até mesmo de uma recomendação normal. Imagina se tu é deficiente, não faz nem cosquinha, porque deficiência só corrige com suplementação de alta dosagem. E também essa problemática da suplementação tem muito a ver com essa interação, né, com a disponibilidade dos nutrientes, porque os nutrientes em si, quando tu suplementa, eles têm horários mais adequados, muitas vezes para serem otimizados essa absorção, e momentos mais adequados. Tem alguns que eles são melhores absorvidos em jejum, tem outros que são melhores absorvidos com uma refeição que é mais completa, que tem a gordura, que tem o carboidrato, que tem a proteína, eles são no almoço. Então é muito difícil botar vários nutrientes no mesmo saco, no mesmo comprimido, na mesma hora, no mesmo tempo. Tu vai estar perdendo boa parte desses nutrientes. Então, por isso que tem que se cuidar isso. Em relação, deixa eu ver aqui se vai ter... tá. Estamos quase indo para o nosso último tópico. E vou responder o Rafael. Como que funciona a suplementação de B12? A suplementação de B12, ela funciona através do exame de sangue. Tem que fazer exame de sangue para saber qual é a dosagem, porque a gente vai ajustar a dosagem de acordo com o nível que está no exame de sangue. E uma coisa que eu acho muito importante, isso até mesmo de discutir com o profissional que está junto, é que valor de referência do laboratório não é valor ideal de B12, porque varia de laboratório para laboratório. Tem laboratórios que colocam um valor de referência 190 a 900, tem uns que colocam de 300 a 900.
Valor de referência não é valor ideal, o valor de referência é o valor de que normalmente as pessoas daquele laboratório, elas têm esse resultado, entendeu? É um parâmetro muito amplo, não é valor ideal. Então, assim, para ter uma noção, uma B12 adequada no sangue, ela tem que estar acima de 490, entre 490 para cima, para não ter risco de anemia, não ter risco neurológico, ter uma memória boa, ter uma concentração mais adequada. Então, acima de 490 no sangue. Dependendo de como tiver no sangue, que daí vai ajustar a dosagem dessa B12, dessa suplementação. E normalmente costuma ser suplementa normalmente de 3 a 6 meses e repete exame de sangue para ver como é que tu reagiu àquela suplementação, se tu tem que corrigir ou não. Porque no momento que ela tiver corrigida, ou seja, acima de 490, tem que conversar com um profissional que te acompanhe para vocês encontrarem uma dose de manutenção, ou seja, uma dose que tu tome para manter não deficiente, para manter boa, porque a gente sabe que a gente não tem fontes alimentares vegetais seguras. Então, daí pode muitas vezes fazer todo o esquema de suplementação super direitinho e depois nunca mais tomar. Pode levar 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos, tu pode voltar a ter deficiência de novo, porque a suplementação de B12 ela tem que ser contínua. E daí, depois a dose de manutenção, ela pode ser feita diariamente, numa dose menor, ou pode ser uma dose maior uma vez na semana, ou uma vez a cada 15 dias. Então, isso depende muito de cada organismo, responde de um jeito diferente a B12. Mas, no geral, é mais ou menos assim que funciona. Para corrigir, a deficiência acaba sendo todos os dias mesmo. E daí pode ser por comprimido, pode ser sublingual, pode ser comprimido que tu engole, pode ser... tem alguns comprimidos que botam embaixo da língua e se dissolve e vai direto para a corrente sanguínea, que são bem bons também. Então, é mais ou menos assim que funciona. Te respondi, Rafa? De nada. Então, vamos lá, nossa última parte do workshop de hoje. Podem ir perguntando qualquer coisa. Diante de todo esse conhecimento, entendendo o que é o vegetarianismo, os tipos deles, as motivações, as refeições, as combinações, os nutrientes, suplementação e tudo. O que a ciência diz? A gente tem um parecer da Associação Americana de Dietética que coloca que, sim, uma alimentação bem planejada, vegana, lacto-vegetariana ou ovo-lacto-vegetariana, as nomenclaturas que a gente viu, ela podem ser apropriadas para todos os estágios dos ciclos da vida, ou seja, pode ser até mesmo para a gravidez e a lactação, né? O momento que a mulher está amamentando. Pode ser para criança, pode ser para adolescente, pode ser para idoso. Então, a alimentação vegetariana, no geral, ela pode ser adequada, sim, para qualquer fase da vida. Então, isso podem ficar bem claros, mas pode ficar bem claros e explicar isso, né, para quem muitas vezes rebate isso para cada um de nós. Ah, mas vai ficar doente. Não, ela pode ser para todo mundo, para qualquer um, desde que bem planejada, levando em consideração tudo isso agora que a gente viu no workshop, vocês sabem como otimizar melhor a alimentação vegetariana. Inclusive, tem o The Lancet, que é uma revista científica bem famosa, que tem o Eat Lancet, que é uma comissão à parte, que eles publicaram recentemente um relatório que é o Alimento Planeta Saúde, essa é a versão traduzida, colocando exatamente isso, que como a população geral global tem um consumo muito elevado de carne, né? E que muitas vezes não é necessário, não que tu precise ser vegetariano, mas já trabalhar a redução dessa carne já ajuda tanto na saúde humana quanto na saúde ambiental, né? Na saúde do planeta, saúde planetária. Então, já se sabe que a redução desse consumo acelerado e numa quantidade exacerbada de carne não é boa para ninguém. Não é boa para o meio ambiente, não é boa para a saúde humana, porque a gente exagera nessa quantidade. Então, por isso que é importante saber os outros grupos alimentares nesse sentido. E esse mesmo relatório
do Lancet, fala que, então, o consumo geral de frutas, vegetais, nozes e legumes terá que duplicar, e o consumo de alimentos como carne vermelha e açúcar terá que ser reduzido em mais de 50%, e que uma dieta rica em alimentos à base de plantas e com menos alimentos de origem animal confere benefícios à saúde e ao meio ambiente, e que essa alimentação mais sustentável, a dieta sustentável, ela inclui prevenir cerca de 11 milhões de mortes por ano, o que representa entre 19% e 24% do total de mortes entre adultos que existem. Então, sim, alimentação vegetariana, ou pelo menos redução da carne, já tem esse benefício. E até mesmo o guia alimentar da população brasileira, né, que eu fui falando ao longo da apresentação, e as meninas disponibilizaram no chat, é um guia que é feito para a população, ou seja, todas as informações sobre alimentação que têm evidência científica e que são recomendações de verdade, se vocês tiverem dúvida, olhem o guia. O guia é referência mundial, é a melhor guia de alimentação do mundo. Então, inclusive, o guia fala que a diminuição da demanda por alimentos de origem animal reduz as emissões de gases de efeito estufa, ajuda no controle do desmatamento, e que o menor consumo de alimentos de origem animal diminui, né, a necessidade de sistemas intensivos de produção animal, que são particularmente nocivos ao meio ambiente e também para o próprio animal. Então, isso também está no próprio guia alimentar, que uma alimentação com baixa alimentos de origem animal são benéficas para a saúde humana e para a saúde do meio ambiente. Certo? Então, aqui para finalizar, gente, algumas dicas, podem tirar print de entretenimento em relação ao vegetarianismo, então, alguns documentários no Netflix, alguns canais no YouTube, alguns Instagrams, que fazem conteúdos muito bons, muito ricos em relação ao vegetarianismo. E daí, vamos só finalizar dando um choque de realidade, né? A gente sabe dos impactos e das motivações que são muito importantes para o meio ambiente e para a saúde, né, que vem do vegetarianismo, mas não posso deixar de falar aqui de um tweet que viralizou há um tempo atrás, de um famoso aí, colocando o seguinte: o consumo de carne no Brasil cai para o menor nível em 25 anos. É o preço que está alto ou os consumidores que estão mais conscientes? E daí a gente vê os noticiários, né, que a insegurança alimentar é realidade para mais de metade da população brasileira, que no mercado os preços estão muito altos e que muitas vezes, olha aquela notícia ali, cortes desprezados viram uma opção com o aumento do preço da carne. Então, claro, que infelizmente é o preço, não é consciência. Mas eu acho muito importante de pontuar no movimento vegetariano que isso não deve ser comemorado, que a falta a diminuição da carne no prato atualmente, ela vem por um motivo que é muito triste, que não deve ser celebrado. E não é daquelas motivações que a gente falou lá, de planeta, de saúde e de animais. Ela vem meramente por direitos humanos violados, o direito ao acesso à alimentação adequada e de qualidade. Então, não é porque as pessoas elas estão conscientes, e isso não deve ser comemorado, tá? A gente tem que comemorar quando essa escolha ela for por livre e espontânea vontade, e não por necessidade. Então, finalizo aqui falando para vocês que a diferença pode sim começar no prato, e no prato de quem tem a liberdade para escolher. Então, a gente sabe, né, metade da população brasileira não tem essa liberdade de escolher colocar algo no prato ou não, por questões maiores, né, de insegurança alimentar, mas aqui, essas 13 pessoas que estão aqui hoje, aqui na sala aqui do Google Meet, quem tem a liberdade de escolher, então que faça diferença começando no prato, porque comer também é um ato político nesse sentido. Então, é isso. Muito obrigada para quem ficou aqui até o final. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão nesse sentido, eu estou à disposição para escutar vocês aí nesses últimos minutinhos aqui, mais uns 5 minutinhos, se vocês quiserem, a gente pode trocar um papo. Perfeito.
Perfeito, Duda, sua colocação foi incrível. Acredito que todo mundo aqui está colocando excelente apresentação, adorei. É realmente algo que a gente tem que abrir mais os olhos, né, realmente, para a alimentação vegetariana e também para a gente não conseguir, na verdade, conseguir a gente distinguir o que, que é realmente nossa perspectiva sobre alimentação, sobre o nosso prato, pensando em toda a questão da saúde planetária também que está envolvida, mas também sem deixar de lado toda a insegurança alimentar. Rafael Prata colocou aqui uma pergunta, se existe alguma correlação comprovada entre o consumo de carne embutidos e o desenvolvimento de câncer. Sim, existe. Tem um ranking que depois eu até posso enviar para vocês por e-mail. Posso enviar essa apresentação. A gente vai enviar um link de feedback também para vocês, o link da apresentação para ficar gravada. E também posso adicionar isso que tu está falando. Que sim, existe as carnes vermelhas e as carnes vermelhas processadas, como os salames, os presuntos, etc., elas têm uma relação muito forte, sim, com câncer, principalmente com câncer coloretal. E no ranking, agora eu não vou lembrar o nome do instituto, mas eu vou mandar para vocês, para não falar besteira aqui agora, que as carnes vermelhas processadas, as carnes processadas, elas estão no mesmo nível de cancerígeno que o tabaco. Então, sim, tem uma relação bem forte em relação a isso. Quer responder? Mais alguma pergunta, gente? Gente, vocês podem abrir o microfone, tá? Caso vocês queiram. Ali, ela botou do Inca, esse mesmo. Boa. Ali, Rafael, tá ali no link. Mas sim, tem essa correlação. Muito bem, gente. Gente, só lembrando que a Elô colocou aqui no chat também o nosso link do feedback do evento, caso vocês queiram entrar lá, quem puder, dar um feedback para a gente também ter essa noção, tá bom? E quem não está aqui online, né, com a gente, o evento vai ser tá sendo gravado e vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube dos Embaixadores de Saúde Planetária. Muito obrigada, então, a todos. Quem tiver depois também dúvidas ao longo, pode me chamar também no privado, no Instagram, que é @fomente.se, fomente.c. Eu sou super aberta para ficar trocando ideia ao longo dos dias, então quem ficou tímido hoje pode me mandar no direct ou até mesmo no e-mail, que é o mesmo do @, o fomente.se@gmail.com. E é isso, então, muito obrigada. Vou encerrar aqui a gravação e daí a gente pode continuar falando qualquer coisa. Mas então, muito obrigada a todos e boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite pela presença.